Prontinho, Mar. Amém. Bom dia, shalom, shalom mais uma vez. Hoje nós vamos ler Tiago de 3 a 5 e o Salmo 51. Tiago 3. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga do mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio, tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde a inveja e a ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão.
fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 5. Ouçam vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida de dia em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tem uns profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns dos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a chuva produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador
desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses de tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Por tua bondade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém. Amém, Mar. Uau, que tremendo, né? A porção de hoje está muito ligada, Salmo 51, com Tiago de 3 a 5, totalmente conexo, muito poderoso. Tiago, ele traz aqui, logo no capítulo 3, ele vai falar sobre o poder da língua, né? E esse é um aspecto que, por mais que é falado, parece que as pessoas têm uma dificuldade tão grande de praticar, de entender isso aqui. Lashon Hará, né? Lashon Hará, exatamente. Ele vai trazer aqui, né, de uma forma muito clara e sábia, né, esse aspecto aqui sobre a Lashon Hará. O que é a Lashon Hará? Para quem nunca ouviu essa expressão, ela é uma expressão hebraica que significa literalmente língua má, né? Quando você ouvir a palavra hará, ela sempre está ligada a isso, a má, a mal, né? Lashon é língua, lashon hará, língua má ou fala má, né? Então é um conceito fundamental na ética judaica que se refere a qualquer forma de fala que seja prejudicial, que seja depreciativa, né? Mesmo que seja verdadeira. Esse é um ponto importante. Então, vou repetir o conceito aqui, para a gente entender essa chave nessa manhã. Então, Lashon Hará é língua má ou fala má, e se refere a qualquer forma de fala que seja prejudicial, depreciativa, mesmo que seja verdadeira, certo? Então, aqui não está incluindo apenas uma calúnia ou uma difamação, mas qualquer fala que possa causar dano emocional, dano financeiro, dano físico ou social a outra pessoa. E nesse aspecto aqui, a verdade não se justifica, né? Diferente da calúnia, Lashon Hará pode ser verdadeiro. A questão aqui não é a veracidade, mas é o potencial de causar dano. Então aqui,
mesmo que não haja a intenção de prejudicar, se a fala pode causar dano, ela é considerada Lashon Hará. Olha o conceito disso, queridos. Então, aqui tem um impacto espiritual, né? A Lashon Hará, aqui no conceito judaico, por que a gente está falando do conceito judaico? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita num contexto judaico, e a gente precisa conhecer a profundidade disso para a gente poder entender o que está escrito ali, certo? Quem escreveu foi um judeu, Tiago era judeu, né? Então, esse texto aqui, dentro de um contexto judaico, a gente precisa entender a profundidade do que ele está falando. Então, na tradição judaica, Lashon Hará prejudica 3 pessoas, traz prejuízo para 3 pessoas, para quem fala, para quem ouve e sobre quem se fala, certo? Olha só o aspecto, a amplitude, né, o potencial do prejuízo aqui. Prejudica as 3 pessoas. Quem está falando, você que está falando, vai ser prejudicado. Não pense que você só vai prejudicar, mas você que está falando, você é o primeiro a ser prejudicado. Certo? Segundo, quem ouve, a pessoa que ouve o outro falando mal do outro, e ouve, recebe, né? Ah, porque é meu amigo, né? Não quis ser, né? Não quis assim, ser chata, então eu tive que ouvir. Não. Com Lashon Hará não tem conversa. A pessoa começou a falar mal para você, você já corta na hora. Você já corta na hora. Corta na hora, porque você está sendo prejudicado. Terceira, sobre quem se fala. Você está prejudicando de quem você está falando. Então, são 3 pessoas que são prejudicadas aqui. Então, há exceções limitadas nesse contexto aqui de Lashon Hará, onde você pode compartilhar informações negativas, né? É permitido ou até necessário como prevenir danos ou injustiça. Então, há casos em que você pode compartilhar informações que são negativas, né? Que é um caso de necessidade para prevenir danos ou injustiça. Entende? Então, a Lashon Hará, queridos, ela é comparada à idolatria, ela é comparada à imoralidade sexual, ela é comparada a derramamento de sangue. E isso tudo combinado, para você ter uma ideia do peso disso. E as pessoas banalizam demais esse pecado. Tratam esse pecado como um pecadinho, como se não fosse nada demais, né? Então aqui, olha a gravidade que é o Lashon Hará. É como se você pegasse idolatria, imoralidade sexual, derramamento de sangue, tudo junto, tudo junto. Isso aqui é a gravidade da Lashon Hará. Certo? Então, Tiago aqui ele vai falar, né? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que obedeçam, então dirigimos o seu corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e abatidos por ventos impetuosos, são, entretanto, dirigidos por um pequeno leme, onde a vontade, né, dirigido por um pequeno leme para onde a vontade do piloto quiser. Assim também a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma pequena faísca põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana,
como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Gente, é muito forte isso aqui, né? Ele traz aqui a analogia de como uma pequena faísca pode incendiar uma floresta inteira. Da mesma forma, uma palavra impensada, ela pode causar danos imensuráveis. Imensuráveis. E vai para a conta de quem? De quem iniciou, de quem falou. Certo? Então, é muito, 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 muito grave. A gente vê aqui que é um poder desproporcional, que assim como a Lashon Hará ensina que as palavras, né, aparentemente insignificantes podem causar aqui grandes erros, Tiago ele vai trazer aqui como algo tão pequenininho como a língua pode ter efeitos enormes. Então, a importância aqui de ter o controle da língua. A necessidade do autocontrole de falar e a consciência de falar. A gente precisa adquirir isso, queridos. A gente precisa adquirir uma consciência daquilo que a gente fala, um autocontrole daquilo que a gente fala, né? Então, como um leme pode guiar um navio inteiro para águas seguras ou águas perigosas, as nossas palavras têm o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Então, a gente precisa entender que a gente tem aqui grande responsabilidade para usar a nossa fala de maneira ética e de maneira sábia, né? A gente vê que o Tiago vai dizer no capítulo 4, ele vai falar assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites? Deixa eu ler aqui na minha NVI. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Gente, Tiago é muito top, né? Esse livro é um dos meus preferidos. Como ele identifica, né, coisas tão reais, tão atuais, queridos. Meu Deus, meu Deus. Que o Senhor desperte o nosso ouvido físico e espiritual nessa manhã para que a gente possa se alinhar, entender e se alinhar a essa palavra, né? Qual é a origem dos conflitos? Tiago ele vai identificar aqui como a fonte dos nossos conflitos sendo interna e não externa, né? As guerras, as contendas aqui trazem tanto prejuízo para a comunidade, né, para a igreja, né, para o reino. Quer dizer, é o tipo de coisa que não era para acontecer no meio do povo de Deus, né? Não era. Porque casa dividida não subsiste. Isso é uma estratégia clichê do inferno. Mas muitas vezes, por quê? Porque, né, os desejos egoístas, os deleites, aqui essa palavra em grego é a palavra redonon, se refere a prazeres ou desejos, esses deleites aqui, prazeres ou desejos egoístas, né? Esses desejos guerreiam, isso ele está falando, ó, guerreiam dentro de nós, levando a conflitos externos, né? Então, isso traz o que para o homem, queridos? Um ciclo de frustração. Isso traz uma progressão de ações negativas, quer dizer, cobiçar, matar, né? Porque às vezes você mata uma pessoa com a sua língua, certo? Às vezes você mata uma pessoa com a sua língua. Cobiçar, matar, invejar, combater, né, contra aquela pessoa. O resultado, sabe qual que é? Nada
tendes. Você vai pedir, você não vai ter. Nada você vai ter. Sabe por quê? Ele mostra aqui, indicando a futilidade dessas ações, desse ciclo de frustração. Né? Porque você pede, mas você pede por motivos errados. Meu Deus, gente, que livro, que palavra. Ele traz aqui, né, a oração egoísta. As orações que são egoístas, elas não são atendidas, queridos. Deus não compactua com esse tipo de coisa. Deus nunca vai compactuar com uma motivação errada sua. Nunca. Né? A gente precisa amadurecer nesse sentido. Entender que aquele irmão que você está desejando mal, que você está falando mal, que você deseja que venha, né, o anjo do raio sobre a vida dele, que lance um raio na cabeça dele, né? Deus ama ele, Deus quer salvar ele. Não queira ser mais espiritual que Deus. Não queira ser mais espiritual que ele. Né? A gente precisa entender, a gente tem que examinar, queridos, as raízes dos nossos conflitos. E buscar uma vida de paz, de contentamento, uma vida alinhada com a vontade de Deus. Né? Tiago 4, aqui, 11, ele vai dizer, irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga o seu irmão. E fala mal da lei, e julga a lei. Se tu julga a lei, tu não é observador da lei, mas tu é juiz. Olha isso. Né? Quem julga os outros se coloca numa posição de juiz e tá, sabe, fazendo o quê? Usurpando uma função que pertence a Deus. É muito sério isso aqui, gente. Você querer tirar o lugar que pertence, que isso? Quem foi que quis tomar o lugar de Deus? Né? Quem foi? Aquele que foi lançado, né, dos céus, que caiu dos céus. Aquele que queria a glória, que queria tomar o lugar de Deus, né? O pai da mentira, Satanás. Então, olha como ele enraiza, muitas vezes, sentimentos dentro de nós, né? Que nos fazem, que tende ali a igualar o homem a ele. Aquele que quer usurpar o lugar de Deus. Tiago deixa bem claro, quem julga o outro se coloca na posição de juiz. Né? Você está falando mal do outro, e ele fala aqui, né? Você está falando mal daquele que é imagem e semelhança de Deus. Quando você fala mal do seu irmão, lembra que ele também é imagem e semelhança de Deus. Não é só você que é imagem e semelhança de Deus. Seu irmão também é. Então aqui é uma guerra, né? A guerra da língua. É a gente praticar vigilância, constância. E para fechar, Tiago 4:8, ele vai dizer assim, ó, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo dobre, de duplo ânimo, purificai os corações. E está totalmente alinhado com o Salmo 51. Aqui, no Salmo 51, há um reconhecimento do salmista. Se eu não me engano, é Davi, né, que escreveu. Ele vai dizer aqui, Salmo 51, 3 e 4. Pois eu reconheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti pequei. Fiz o que era mal à tua vista. A gente vê aqui, né, como é uma declaração sincera. Esse é o verdadeiro arrependimento, queridos. Aquele que busca se justificar, ele não se arrependeu. Né? No mínimo, assim, no máximo, ele vai ter um nívelzinho de remorso. Mas o verdadeiro arrependimento é aquele que se analisa, aquele que olha para dentro de si, né? E que chega diante do Senhor e reconhece as suas transgressões. E sabe que pecou contra o Senhor. Né? Porque fez mal aquilo que era aos olhos do Senhor. Então, Tiago 8 vai dizer, ó, limpai as mãos pecadores, e Salmo 51, ele vem reconhecendo as transgressões,
né? Ele vem fazendo o quê? O arrependimento, techuvá, que é voltar ao lugar onde nunca deveríamos ter saído. Porque o pecado faz isso, né? Tenta nos afastar. O objetivo do pecado é nos afastar do Senhor. Então aqui ele começa, né, nesse início do Salmo, reconhecendo a sua transgressão. Tiago, no 8 ainda, ele vai dizer, limpai as mãos, purificai os corações, né? E aí, o Salmo 51 vai dizer assim, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, né? Olha que é muito, muito tremendo esse alinhamento, né? Nos Salmos, no versículo 8, de Tiago 4, vocês que têm ânimo dobre ou duplo ânimo, purificai os corações. O que vai dizer em Salmo 51, 10? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Meu Deus. O que é o ânimo dobre, né? Ânimo duplo. Aquela pessoa que ora quer, ora não quer. Ora está na bênção, ora está na lama do pecado, né? Ora está ali, aleluiado, amando o Senhor, ora está ali com os porcos, se banhando na lama do pecado, né? Aquele que é instável. O que ele, a oração dele? Ele fala, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto, um espírito estável. Trazendo que uma necessidade de uma transformação interna e profunda, não superficial. Se ele sabe que, se você sabe que você é uma pessoa instável, você sabe que você que é uma pessoa, né, que se identifica aqui com isso, a oração é cria em mim. Senhor, faz algo novo no meu coração, me dá um coração novo. Faz uma troca no meu coração. Gente, e a troca de coração, ela é real. Esse versículo aqui, né, ele não é um versículo, não é uma analogia, mas não, Deus nos dá um coração novo. O Senhor fala que ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. De fato, nós temos um coração espiritual. E se a gente orar e pedir por um coração novo, Deus nos dá. Ele nos dá. Ele vai dizer, achegai-vos a vós, né? Achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E aí, Salmo 51 vai dizer, não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu espírito. Traz o que? A busca pela proximidade do Senhor, né? Buscar ele de forma, com o desejo de ser restaurado, com o desejo de buscar intimidade com o Senhor. Então, a gente vê aqui que o achegai-vos a Deus é uma ação humana, né? É uma atitude nossa se achegar a ele. E aí, em seguida, vem uma resposta. E ele se chegará a vós, né? E aí, o que vai dizer no Salmo 51? Os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Amém, queridos? É uma palavra forte nessa manhã, mas ao mesmo tempo maravilhosa, que traz para nós a necessidade do nosso autoexame e da gente acertar e alinhar aquilo que tem que ser alinhado, né? Da gente literalmente limpar as nossas mãos, tornando as nossas ações, né, condizentes com aquilo que a gente está ouvindo a cada manhã, a cada palavra que está impactando o nosso ser. A gente precisa que as nossas ações, elas transmitam o que a gente está aprendendo. E isso vem, né, desde corrigir os nossos erros, mudar o nosso comportamento, né, e eliminar da nossa vida essa duplicidade de ânimo, mas buscando viver o que é uma integridade com o Senhor, uma retidão, buscando ser estável naquilo que a gente está aprendendo, né, ser estável na presença do Senhor. Amém? Que essa visão profunda aqui nesse processo de arrependimento, purificação, renovação espiritual,
venha trazer sobre a tua vida, né, gratidão, alegria, e que o Senhor hoje, essa manhã, o Senhor dê a todos nós um coração puro. Amém? Eu ministro sobre a tua vida, e eu quero orar por ti antes da gente encerrar, para que o Senhor libere sobre a tua vida um coração novo, um coração puro. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, eis aqui as nossas vidas. Pai, como pobres e necessitados, reconhecemos, Senhor, a nossa iniquidade, o nosso pecado, a nossa transgressão diante de Ti. Senhor, mas todo nosso ser, a nossa alma, cada célula do nosso ser clama, Senhor, desesperadamente por Ti. Senhor, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos dar um coração limpo. Senhor, nós queremos sim purificar o nosso coração, a nossa mente, a nossa língua. Senhor, que a nossa vontade, Senhor, os nossos desejos não sejam fúteis, carnais, mas sejam desejos, Senhor, seja uma vontade alinhada com a Tua, para que nós possamos, Senhor, de fato amadurecer e desfrutar de um reino inabalável. Senhor, que nós possamos fazer como Elias, ó Deus, que... Ó Pai, quando pediu, Senhor, que parasse de chover, ali a tua palavra, aquela palavra impactou, Senhor. Toda a natureza, toda a terra se moveu porque ele estava alinhado com a tua vontade. Senhor Deus, que nós possamos ali, como Elias, quando pediu para descer a chuva, que veio a chuva. Senhor, porque o coração dele estava alinhado com o teu. Senhor, que assim possa ser as nossas motivações, alinhadas, Senhor, com as tuas. Nos dá hoje, Pai, um coração de carne e não de pedra. Troca o nosso coração nesta manhã, Senhor, e nos faz desfrutar da tua boa, perfeita e agradável nas nossas vidas, Senhor. Oramos assim, te agradecemos e te louvamos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Excelente e abençoada semana, e amanhã estamos aqui, iniciando o livro de Josué, para a glória do Eterno. Shalom, shalom. Bom dia. Shalom, shalom.